noticiário porque a juíza substituta Gabriela Hart assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os casos da Lava Jato após o afastamento de Eduardo Apio. O magistrado ainda não quis se manifestar sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Natural de São Mateus do Sul, aqui no Paraná, Gabriela Hart tem 48 anos e é formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Nomeada juíza federal em 2009, ela já substituiu os titulares da 13ª Vara Federal em outras ocasiões. Gabriela Hart ficou no lugar do ex-juiz Sérgio Moro por alguns períodos da Lava Jato, inclusive quando o então magistrado largou o cargo para assumir o Ministério da Justiça no início do governo Bolsonaro. Em 2019, ela chegou a condenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. Porém, a sentença dela acabou sendo anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ano, Gabriela autorizou a deflagração da Polícia Federal, que investigou ameaças contra Sérgio Moro e outras autoridades envolvendo a facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Hart é vista no meio político como aliada do agora senador Moro. Entre as críticas sofridas por políticos ligados ao PT está o fato de que a magistrada teve uma sentença de fora da Operação Lava Jato anulada pela 8ª Turma do Tribunal Federal da 4ª Região por entender que ela copiou trechos de uma decisão que foi proferida pelo ex-juiz no processo do Triplex de Guarujá contra Lula. A princípio, Gabriela vai ficar no comando da 13ª Vara Federal provisoriamente. Ela assumiu a cadeira com o afastamento de Eduardo Apio. Na noite de segunda, ele foi afastado pelo Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois que uma investigação apontou que ele teria acessado um processo com o contato, os dados do filho de Marcelo Malucelli, que é o desembargador da Corte de Segunda Instância, e ele teria feito, o Eduardo Apio, uma ligação telefônica para o filho do desembargador. Nesse telefonema que foi gravado pelo advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que também é genro do senador Sérgio Moro, e foi registrado como prova em um boletim de ocorrência. Na decisão pelo afastamento de Apio, o TRF4 reforçou que remeteu o áudio à Polícia Federal e que o laudo realizado pela instituição constatou que a voz na ligação era possivelmente com fortes indícios de Apio. A maioria dos desembargadores do colegiado do tribunal ainda determinou que Apio entregue eletrônicos utilizados no trabalho, incluindo o notebook, computador e o celular funcional para a perícia. Ele tem 15 dias para apresentar sua defesa ao tribunal. Segundo a assessoria da Justiça Federal no Paraná, Eduardo Fernando Apio está de férias desde o dia 20 de maio. Mesmo assim, a produção do Jornal da Manhã entrou em contato com o magistrado ontem à tarde. O juiz, entretanto, informou que foi aconselhado a não se manifestar nesse momento. Olha, essa história é surreal. Já falamos aqui sobre ela ontem e eu fico imaginando quantas férias tem esses magistrados. Eles sentam de férias, né? Seja juiz de primeiro grau, seja desembargador. Nós trouxemos aqui, né, há semanas atrás a questão lá também de outro desembargador. Ele está de férias, ele sempre tem férias, é impressionante. Mas vamos lá falar sobre a Gabriela Hart, que é uma juíza competente, sim. Aliás, tem sido vítima de sexismo. A esquerda adora falar em defesa das minorias, né, em defesa das mulheres, mas quando pode, fala mal de uma mulher que tem sim uma função sensível e que está lá por mérito próprio. Não é por cota, não é por nada. É uma boa juíza, respeitada por seus pares, com decisões ali importantes e que é, sim, uma boa servidora pública e tem que ser respeitada por isso. Mas mais do que isso, viu? Essa história, né, sem pé nem cabeça de um juiz federal pegar dados no sistema que são sensíveis, que são sigilosos, né, e ligar para um advogado. Mais do que isso, o que está se falando é que, segundo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele pegou dados e espalhou para amigos, advogados importantes aqui do estado do Paraná, que colocaram os dados no Twitter. Você veja só, né, onde chega o ódio. Que são pessoas que sabem, né, o que a lei diz, o que a lei representa. Mas o ódio chega a tal ponto que vão lá para a internet, destilam ódios no Twitter, esse tipo de coisa. Então vamos lá. É o seguinte, essa história tem que ser analisada ponto a ponto. Tá muito estranho, né? Eu ainda confesso, Bia, Pedroso, ouvintes, que eu tenho dificuldade de compreender que um juiz federal possa ter feito isso.
ter deixado ali a bilis, né, agir a tal ponto de ligar pessoalmente para um desafeto. Desafeto esse que é filho de um desembargador que está revisando os casos deles. É maluca a história, é maluca, sem pé nem cabeça, né? E é importante que alguém mais equilibrado, né? E equilibrado no sentido de não deixar que as questões pessoais o afetem tanto para tomar decisões tão estratégicas quanto as sentenças da Operação Lava Jato. Então acerta o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu não estou dizendo nem no mérito se ele fez ou não fez, mas se tem essa suspeita, né, é importante que a gente tenha alguém que esteja fora desse debate cruel, né, da polarização, para que a gente possa confiar um pouco mais nas decisões. Olha, quando a juíza Gabriela Hart assume, ela traz um pouco de tranquilidade, porque é o seguinte, como ela já dirigiu ali a 13ª, né, ela conduziu inclusive parte ali do julgamento envolvendo Lula, a gente já sabe que ela passou por todo tipo de escrutínio, todo tipo de crítica, todo tipo de revirada, busca no lixo, virada disso, daquilo, ela já sofreu. Então todos os ataques possíveis já foram ali identificados. E por que eu falo isso? Então a gente não vai ter surpresa, não vai ter ali usuário utilizado para dizer que foi protesto contra a prisão ilegal, o que já manifesta, ouvinte, que ele tem uma posição em relação à Lava Jato, quando na verdade o que se espera de um juiz que vai conduzir os casos, que ele seja imparcial. Ele já deixou muito claro que não é. Não é. Se ele disse que colocou ali um usuário como forma de protesto, porque o Lula foi preso de maneira ilegal, ele está dizendo que a Lava Jato se comportou de maneira ilegal. Então como que ele pode cuidar desses casos? Não faz sentido algum. Então, nesse momento você tem uma juíza que já conduziu, que conhece os processos, que já sofreu o escrutínio público, que já foi atacada e resistiu. Então é disso que a gente precisa, conseguir acompanhar e não de alguém que tenha aparentemente ali o interesse em desmontar o legado da operação que levou sim gente corrupta à cadeia, levou empresários que desviaram dinheiro público, né, através de contratos, foram beneficiados por agentes públicos. É disso que a gente precisa. E mais do que isso, é esperado que de alguma forma o CNJ que se manifesta, sempre está ali atento, tem que ajudar a encontrar soluções para que esse tipo de balbúrdia não aconteça. Pelo amor de Deus, a gente está discutindo ali casos de família. Eu tô me sentindo quase a Márcia Peltier, sabe? Que trazia ali o marido que fica discutindo com quem a esposa falou. Não dá para ser assim. É um debate sério, é o judiciário. O Marco falou do decoro, do respeito ali ao cargo que ocupa. Cada um desses desembargadores, juízes, tem que entender sim, se olhar no espelho e entender que a eles foi outorgado um poder da sociedade e eles têm que agir de acordo com isso. Não dá para ficar a todo momento fazendo pirotecnia ou querendo dar entrevista lacradora. Ah, agora da entrevista, hein? Laia. Ainda falando sobre a Lava Jato, a decisão ali sobre a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde começaram os processos da Lava Jato, também chegou ao Supremo Tribunal Federal a decisão do que fazer com os processos. Um deles, Bia, inclusive, agora subiu ao Supremo Tribunal Federal sobre aquele rumoroso caso do Tacla Duran. A determinação foi expedida para que o magistrado possa analisar um eventual desrespeito a uma decisão de março do então ministro Ricardo Lewandowski, que havia determinado a suspensão dos processos. Dias Toffoli também reforçou a ordem para que os procedimentos contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, que é réu em pelo menos 2 ações penais da operação, sejam suspensos sem que seja proferida nenhuma decisão. O ministro passou a relatar ações da Lava Jato por conta da aposentadoria de Lewandowski. Muitos processos já foram suspensos e encerrados por conta da invalidação do uso do acordo de leniência da construtora Odebrecht e de outros elementos de prova para acusação da operação. Rodrigo Tacla Duran acusa o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro do União Brasil e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol de praticarem extorsão em troca de facilidades para clientes em acordos de colaboração. O caso chegou à STF depois que o juiz Eduardo Apio colheu o depoimento de Tacla Duran dentro de uma ação penal em que ele é acusado de lavagem de dinheiro. Tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol refutam as acusações e reforçam que o advogado é um criminoso confesso. Vamos lá. Eu sou daqueles que acreditam em delatores. Eu acredito no Marcelo Odebrecht, no pai dele. Eu acredito no Alberto Youssef, nos outros diretores da Petrobras que fizeram delações. Eu acredito. E acho que todos são vagabundos.
no bom português. Delator é bandido que, para se dar um pouquinho melhor, inclusive, ele conta o crime para entregar os comparsas para não ser punido. É isso. Mas eu acredito, acho que os delatores fizeram um grande trabalho ao Brasil na Operação Lava Jato. Então, como eu acredito, acho que o que disse, né, esse senhor, o Tacla Duran, tem que ser investigado. Mas investigado de maneira séria. E o judiciário percebeu. Olha, lá em Curitiba é uma confusão, é um juiz que liga para os outros, né? É uma confusão lá. Então vai chamar aqui para Brasília. Vou chamar aqui para Brasília. É isso que aconteceu. Então o Toffoli agora, que acabou de assumir, inclusive, a relatoria dos processos da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal, falou, olha, até para tentar, quem sabe, né, usar alguma coisa que esse Tacla Duran falou, eu vou trazer aqui para Brasília. Né? O que vai dar eu não sei, vamos acompanhar. Mas eu fico mais confiante, Pedroso, que se houver algo sério, né, seja tratado de maneira mais equilibrada. Não que eu confie plenamente no que vai ser feito lá, mas tirando aqui dessa confusão que está a vara de Curitiba, né, é um alívio um pouquinho, pelo menos nesse sentido. Avaliem qual o tamanho da confusão para a gente se sentir aliviado de algo estar subindo para o Supremo Tribunal Federal. É disso. Então, realmente, a cozinha aqui da 13ª Vara de Curitiba tem que ser reorganizada, porque a gente precisa entender, de fato, e passar a limpo o que tem de realidade e o que tem de narrativa em todos esses fatos. Se o que o Tacla Duran falou é verdade, tem que ser investigado, esclarecido e os responsáveis punidos. Agora, não pode utilizar de desculpa para tentar desmobilizar, principalmente delações que levaram à devolução de dinheiro, acordos de leniência que trouxeram a devolução de dinheiro. A gente já falou aqui, ninguém devolve um dinheiro que não roubou. Pelo amor de Deus, não adianta querer construir narrativa ou viver no mundo cor-de-rosa. Se eles devolveram o dinheiro, assumiram crimes, é porque eles tiraram o dinheiro do cofre público. Então, não adianta, nesse momento, tentar recontar a história, porque ninguém vai cair nessa.